Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundantemente em nós, nos fazendo crescer e superabundar na sua graça maravilhosa, no conhecimento de Deus que liberta, no conhecimento de Jesus Cristo que revela o caráter e a pessoa maravilhosa do nosso bondoso Deus. Amados, vamos à nossa lição de hoje, a nossa lição bíblica diária. Esta semana estamos estudando sobre o filho que aprende a obedecer, né? Uma referência clara a Jesus Cristo, porque o texto, o livro da carta aos Hebreus está justamente apresentando o Jesus Cristo aos Hebreus, né? O povo que o rejeitou, né? Grande parte do povo hebreu o rejeitou e uma parte dos hebreus o aceitaram como Messias, né? É esse povo que Paulo está apresentando, obviamente, mas que é uma mensagem que serve para todos, não só os hebreus, mas também aos gentios devido ao seu teor doutrinário, esclarecedor acerca da pessoa de Cristo. Pois bem, ontem, na nossa perguntas 3 e 4, né, nós vimos claramente que Jesus Cristo não buscou glória para si, né? Mas, assim como ele não se glorificou, diz o texto bíblico, né? Porque Deus o fez sumo sacerdote, mas ele glorificou o próprio Deus, né? O Deus que disse para ele assim: tu és meu filho, hoje te gerei. Então, na pergunta de hoje, pergunta 5 diz assim: diferente de Arão, um sacerdócio da carne, né? Que Arão era sacerdócio, e o Senhor funda em Arão um sacerdócio segundo a carne. Só podia ser sacerdote quem fosse herdeiro direto de Arão, filho de Arão. Tinha que ter o mesmo DNA de Arão. Se fosse um levita de outra família diferente da de Arão, não podia ser sacerdote, né? Então, era um sacerdócio cuja hereditariedade exaltava a carne, né? Jesus era antítipo de quem? De Arão? Para ser de Arão, Jesus Cristo tinha que ser da tribo de Levi, mas Cristo era da tribo de Judá. Aí tem algo errado, né? Vamos ver. Hebreus 5,6 diz assim: como também em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja aqui, o apóstolo Paulo aqui nos traz uma revelação que Jesus Cristo não é sumo sacerdote segundo a hereditariedade de Arão, mas segundo a ordem. Ele não é segundo a ordem de Arão, que era uma ordem segundo a carne. Tinha que ser filho de Arão para ser sacerdote. Mas aqui Jesus Cristo, ele é segundo uma ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque. E que ordem é essa? Se uma está estabelecida na carne, descendência do DNA, tinha que ter o DNA de Arão, a outra é qual? Qual a dicotomia bíblica? Em toda a Bíblia, qual é? Carne versus espírito. Então aqui, olha, essa ordem é segundo a escolha pelo Espírito de Deus.
Se nos dias de Melquisedeque já vinha de uma ordem sacerdotal, significa dizer que antes de Melquisedeque, o Senhor fundou uma ordem sacerdotal. Se nós voltarmos um pouquinho a mais, a gente vai ver, lá depois de Adão, né? Tem Adão 7, depois de 7, vai ter um homem chamado Enos. E a Bíblia diz que nos dias de Enos, através de Enos, o povo começou a buscar a Deus através dele. Então nós temos ali um indício muito forte de que ali estava sendo fundado em Adão, que é o primeiro, mas ali sendo restabelecida como se fosse uma renovada, uma aliança sacerdotal em Enos. Então, se Melquisedeque pertencia a uma ordem, ou seja, uma organização que já existia antes dele, ele é herdeiro desta ordem, e Cristo é da mesma ordem de Melquisedeque. Olha que revelação, né? Nós entendemos claramente que Cristo não é sumo sacerdote, segundo a tribo de Levi, segundo o DNA de Arão, mas ele é escolhido por Deus, segundo o seu Espírito. É uma ordem muito superior à da carne. É uma ordem segundo o Espírito. É Deus quem escolhe. Não é o DNA quem escolhe. Não é a consanguinidade que estabelece o sumo sacerdócio. E nós vamos encontrar, por exemplo, tem uma questão dessa muito interessante nas Escrituras, que o Senhor já mostra lá atrás como é isso. Por exemplo, vou citar aqui um dentre tantos exemplos. Um dia, Samuel disse a Saul que ele fosse para uma tal cidade, eu não sei se agora é Gilgal ou Hebron, era uma cidade. Eu não estou lembrado qual o nome da cidade agora. E Samuel disse, olha Saul, você vai para lá e me espere. No 7º dia, eu chegarei lá para sacrificar o Senhor. Porque, obviamente, ali iria ter uma grande congregação, o povo de Israel ia se juntar, obviamente ia formar uma coalizão, um exército ali para enfrentar os inimigos, né? Mas tinha que invocar o Senhor para isso. E Saul, como rei, obviamente, né? Naquele momento ia ser apresentado a todos e o Senhor, com certeza, iria ungir Saul e fazer Saul ali um homem poderoso diante do seu povo ali, né? Deus tinha reservado algo para Saul e Samuel tinha dado um teste a ele. Espere. Mas a Bíblia diz que chegando o 7º dia, Samuel não chegando naquela hora, Saul ficou aperreado, não soube esperar, porque espera é um teste de fé, esperar no Senhor como Abraão esperou, como Jacó esperou, como Davi, que vem depois dele, vai esperar, mas ele é agoniado. E então ele mesmo resolveu sacrificar, sendo ele não da tribo de Levi, ele não podia ser sacerdote, e porque ele fez essa bobagem de sacrificar o animal antes do tempo, porque ele não é sacerdote para fazer isso. Assim como Jeroboão também fez isso. Jeroboão fez isso lá em Betel, e aí recebeu uma sentença de um homem enviado por Deus até lá, né? Então, ele comete esse erro, e Samuel, quando chega, diz, porque você foi desobediente, não esperou pela ordem do Senhor, o seu reino será passado de você, vai ser tomado de você, né? Já disse claramente ali. E aí, a partir daí, o Senhor manda Samuel ungir Davi como rei, o rei escolhido por Deus, não é segundo a carne, porque agora, quem deveria assumir o trono? O filho de Saul. Seria Jonatas, por exemplo, o filho de Saul que deveria ser o rei. Mas não é segundo a ordem da carne. O Senhor manda escolher Davi, que é de outra família, de outra cidade, bem distante. E Samuel vai lá ungir Davi. E o que acontece? Ele unge Davi. Davi, quando se torna rei, depois de muito tempo, Davi vai e sacrifica ao Senhor. Sendo ele da tribo de Judá, ele não era um sacerdote para sacrificar ao Senhor, mas quando ele sacrifica ao Senhor, a louvor, a bênção, o Senhor aceita o sacrifício dele. Mas como é que Davi poderia sacrificar se ele não era o sumo sacerdote? Numa cerimônia diante de todo mundo? Por que Deus aceitou o sacrifício de Davi? Porque nós vemos ali em Davi uma ordem sacerdotal espiritual.
Olha que coisa linda, né? É por isso que Pedro vai dizer, lá em 1 Pedro 1,9, né? 2 Pedro 1,9, não falha a memória, diz lá bem claro que nós, todos nós que cremos em Cristo, somos um povo adquirido por Deus, com grande preço, né? No contexto vai falar, um grande preço, o sangue de Cristo que nos comprou, por grande preço, para nos tornar um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa, um sacerdócio real. Veja que todas as pessoas, de qualquer tribo, ou sendo um gentil, sem pertencer a nenhuma das 12 tribos de Israel, se tornou um sacerdote real. Mas não é um sacerdote de um santuário feito de cortina por Moisés ou de pedra e ouro por Salomão, não. É um sacerdócio vinculado ao sacerdócio celestial. É um sacerdócio segundo o Espírito. Qualquer um de nós devemos ser. Todo homem que se converte a Cristo se torna um sacerdote. Se torna alguém santo, segundo a condição dos filhos de Arão. Todos nós. Olha que coisa profunda, não é? Então, quando ele me diz aqui no texto aqui, né? Diz assim, em certo lugar, Paulo diz, em certo lugar está escrito na Bíblia, não cita o autor não. Tu és sacerdote para sempre. Não é o sacerdote Arão que morreu, não é um sacerdote como Eli e os outros, não. Jesus é o sacerdote para sempre. Segundo a ordem do Espírito, segundo a ordem de Melquisedeque, que não é escolhido pela carne, mas é escolhido pelo próprio Deus. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a sexta pergunta, que diz assim, Jesus, o antítipo de Melquisedeque, que Melquisedeque era só um tipo, era um ser humano que era um tipo, que apontava para Cristo, assim como José é um tipo de Cristo, assim como Davi é um tipo de Cristo, assim como tantos outros personagens da Bíblia são tipos de Cristo, né? Vamos lá. Então, Jesus, né? Jesus, o antítipo de Melquisedeque, quando ofereceu dons a Deus. Quando é que Jesus ofereceu dons a Deus, sendo ele um sumo sacerdote, o verdadeiro, original, né, para quem Melquisedeque apontava? Como é que diz aqui? Hebreus 5:7 diz assim, o qual nos dias da sua carne, esse Jesus Cristo, que tornou sumo sacerdote, que era segundo a ordem de Melquisedeque, nos dias da sua carne, nos dias quando esteve como filho do homem, veja que ele não diz aqui, ó, nos dias da sua carne e do divino, dupla natureza, não tem isso aqui na Bíblia, a Bíblia é muito clara nesse detalhe. Nos dias da sua carne, era carne mesmo, totalmente carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, como é que ele ofereceu com grande clamor e lágrimas? Na cruz do Calvário, né? Orações e súplicas ao que podia livrar da morte. Veja só, meus amados, disse que Jesus aqui, quando esteve aqui na terra, aqui no seu ministério, que era na carne, ele não diz meia carne, ele não diz carne divina, e nem diz metade carne e metade divina, não. Nos dias da carne, né? Com grande clamor e lágrimas e orações e súplicas. Um Deus pode clamar, implorar, chorar, apelar, gritar, pedindo ajuda, com lágrimas, ou isso é algo inerentemente do ser humano, propriamente do ser humano? Olha aqui a condição. Quem diz que Jesus Cristo é um Deus, quando lê isso aqui, devia se vergonhar. Com lágrimas e súplica, diz aqui, ó, ao que podia livrar da morte. Só quem podia livrar Jesus da morte é Deus. Um Deus pode se autolivrar. Um Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Mas aqui está dizendo que só um poderia livrar o Jesus, que nos dias da sua carne estava ali, como todo ser humano, oferecendo clamor e lágrimas, orações e súplicas, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência. Então, reverência ou santidade, né? Porque o Pai, ele sonda os rins e os corações. O Pai ouviu o clamor de Jesus Cristo, as orações, as lágrimas de alguém que estava sofrendo como ser humano, de alguém que precisava crescer na graça, alguém que precisava aprender com Deus. O Senhor ouve tudo isso de Cristo. E Cristo sabia que o único que podia livrá-lo da morte era Deus. Livrar da morte em que sentido? Se ele sabia que ia morrer,
livrar da morte eterna por meio da ressurreição. O texto não está se referindo a livrar da morte desta vida, não. Que esta vida aqui, todo mundo morre, a não ser aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Todo mundo morre. Só se Deus quiser que não morra, né? É o caso de Enoque, o caso de Elias. Só se Deus quiser que ele não morra. Mas todos estão fadados à morte. Então, o contexto morte aqui não está dizendo que Jesus queria que Deus o livrasse da cruz do Calvário, que livrasse dele morrer, que ele não morresse. Ele tinha que morrer pelo ser humano, senão o ser humano não seria salvo. O pagamento do nosso pecado, para que nós não pudéssemos morrer, já que o salário do pecado é a morte, todo homem que peca tem que morrer, né? O pagamento do nosso pecado só podia ser pago com a morte de Cristo. Um homem seria dado em prol de outro homem, no princípio da justiça. O princípio da justiça é dentro por dentro, olho por olho, pé por pé, mão por mão, queimadura por queimadura. Esse é o princípio da justiça. R$100 por R$100, uma casa por uma casa e um homem por outro homem. O princípio da justiça não estabelece que seja um Deus por outro homem. O princípio da justiça não estabelece que seja um divino pelo humano, não. É humano por humano. Esse é um princípio basilar da justiça. É um princípio. Quem não entende isso, certamente vai sempre ter uma doutrina contraditória, imprecisa, né, desqualificada pela própria Bíblia. Então, o texto aqui claríssimo mostra claramente aqui que Cristo sabia que somente o Pai poderia livrá-lo da morte. E por isso ele clamava, chorava, suplicava, né, em orações, pedindo ao Pai que o livrasse da morte. E quando ele pedia que o Pai o livrasse da morte, ele não estava pedindo para livrar da morte da cruz, não. Ele estava pedindo para que o Pai o livrasse da segunda morte, a morte eterna. Jesus, quando morreu por mim, para me livrar da morte, ele não está me livrando desta morte natural, que todo homem nasce e morre aos 70, aos 80, aos 90, aos 100 anos, não. A morte que ele vai nos livrar é da morte eterna. Embora que eu e você sabemos que um dia a gente vai morrer, se Cristo não voltar logo, né? Sabemos que um dia vamos morrer e a nossa certeza, como diz o apóstolo Paulo, se não tiver essa certeza, é vã toda a nossa fé, é que nós um dia seremos ressuscitados. Aí está toda a nossa certeza, a nossa fé, a nossa esperança, numa ressurreição, para vivermos eternamente. Se nós não formos ressuscitados para a vida eterna, na volta de Cristo, haverá uma outra ressurreição, chamada ressurreição do juízo, ou ressurreição para a morte eterna. É desta morte que Cristo está pedindo ao Pai que o livre. É desta morte que todos nós somos livrados, quando também, nós também, com clamor, com lágrimas, orações e súplicas, pedimos ao Pai que Jesus Cristo, né, interceda por nós, perdoando os nossos pecados, para que nós não sejamos livrados da segunda morte, para que nós não participemos da segunda morte, que significa a condenação, que significa a morte eterna. É esta a oração de Cristo. Então veja que Cristo também, assim como todo ser humano, precisava que o Pai o livrasse da morte. E um Deus não tem medo da morte, ele não precisa ser livrado da morte porque ele é eterno, ele não morre. Um Deus, ele não morre. Todo Deus, o Deus no sentido bíblico, no sentido doutrinário bíblico, quando fala de o Deus, o único Deus, está falando de alguém que é imortal. No livro de Timóteo, 1 Timóteo 6, versos 16 e 17, vai dizer claramente que Deus, o Pai, é o único imortal, que habita na luz inacessível, que homem nenhum jamais viu, e nós vimos a Jesus Cristo. O texto não se refere a Jesus Cristo. O Pai é o único Deus imortal que ninguém viu nem pode ver, né? Ele é que habita na luz inacessível. Então, é a este Deus imortal, o único imortal, o único eterno, o único, né, que vive para todo sempre, que Jesus Cristo apela, através de orações
do seu clamor, lágrimas e súplicas, pedindo que o Pai o livrasse da morte, dando-nos o exemplo de como a gente deve fazer também.